Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um rate que paga dividendos todos os meses em dólar, um dos maiores rates dos Estados Unidos. Se você ainda não me conhece, meu nome é Thiago Armentan, eu sou analista de valores mobiliários e sou analista-chefe de ativos no exterior da casa de análise de investimentos Simpla Club. Antes da gente começar o vídeo e explicar a fundo como funciona o Realty Income, vamos para aquele velho exercício sempre. Não se esqueça de deixar o like no vídeo, ativar as notificações e se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todos os ativos que a gente traz aqui semanalmente, tá bom? Então agora eu vou te mostrar uma apresentação do Realty Income, onde a gente vai entender como funciona o modelo de negócio do rate e depois a gente vai falar sobre os números dele. A gente geralmente faz assim nas nossas análises, depois dá uma olhada na nossa playlist que tem diversos ativos analisados. Então vamos para a nossa apresentação do Realty Income. Bom pessoal, estamos aqui na nossa apresentação, deixa eu pegar o óculos para poder enxergar um pouco melhor aqui, né? E de cara a gente já vê os principais inquilinos, né, em termos de tamanho. Alguns dos principais são diversos, né? A gente vê que são inquilinos muito grandes. A gente tem aqui Walmart, Starbucks, Sainsbury's, são inquilinos gigantescos, tá? Então o Realty Income tem grande parte, né, dos seus imóveis alugados para inquilinos com grau de investimento e tudo mais, né? A gente vai ver um pouquinho mais com detalhe mais para frente. É uma apresentação relativamente grande, então a gente vai pegar os principais pontos, tá, pessoal? Bom, começando aqui pela tese, né, a parte de crescimento composto dele, um pouquinho mais de 14%, é um crescimento robusto, né? Ainda mais para o rate. Quando a gente olha para o rate e fala, é uma empresa que investe em ativos imobiliários, né? Recebe aluguéis, então ele não tende a crescer tanto. E a gente vê que os rates bem geridos, eles conseguem operar de uma maneira muito inteligente ali, crescer suas operações mesmo de uma forma inorgânica, muitas vezes através de aquisições e, claro, com bastante capital, né? Conseguindo se financiar através de dívida, que é uma dívida geralmente muito barata, eles conseguem ter um crescimento nessa ordem de um pouco mais de 14%. E com beta abaixo, né, do SP500 ali, um beta de meio, cara, é uma volatilidade, o Realty Income tem uma volatilidade muito baixa quando a gente compara com ali o SP500, tá? Em termos de crescimento de dividendos, lembra que quando a gente investe em rates, a gente pensa em crescimento de dividendos. Um crescimento de 4,4%, tá? E o rate está dentro do índice SP500 Dividend Aristocrats, que pega grandes empresas que distribuem dividendos crescentes há mais de 25 anos, tá? O seleto grupo e o Realty Income, que distribui dividendos de forma mensal, ele consegue ter um crescimento muito forte ali em termos de distribuição de dividendos de forma mensal. Lembrando, pessoal, que o meu intuito nesse canal, minha missão é mostrar para vocês, ó, é possível vocês conseguirem renda passiva em dólar. E eu mostro que é simples, não tem nada de complexo, tá? É possível para todo mundo. Em poucos instantes a gente vai lá na corretora, abre a conta e a gente consegue fazer nossos investimentos e receber renda passiva em dólar, sabendo que a gente tem aqui no Brasil uma dificuldade maior ali em termos de estabilidade de moeda, quando a gente faz comparação em termos de inflação para o longo prazo e tudo mais. Então, meu intuito é mostrar para vocês, é possível investir e receber dinheiro em dólar, tá? Bom, aqui nessa outra apresentação a gente consegue ver um pouquinho do portfólio aqui no mapa. A gente vê que tem Estados Unidos e um pouquinho de Europa, ou seja, o Realty Income ele está diversificando sua carteira, né, de imóveis, seu portfólio de imóveis fora dos Estados Unidos, tá? E ele consegue, isso recentemente, né, ele consegue dessa forma trazer um pouco mais de robustez, já que ele está presente em praticamente 50 estados americanos, tá? São mais de 1.300 clientes, 85 indústrias, né, e os 50 estados aqui que eu falei americanos, tá? A gente vê aqui aquele crescimento, o track record, né, de crescimento de dividendos aqui, 29 anos consecutivos de crescimento de dividendos, absurdo, né? Um CAGR, né? Um CAGR de 4,4%, né? Muito forte mesmo. Foi um rate que me saltou os olhos, tá? Quando a gente fez essa análise lá no Simpla Club. Para quem não conhece, o Simpla Club é o nosso clube para holders, né? Onde a gente faz diversas análises, né? Tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, de ativos imobiliários, né? Os fundos imobiliários e os rates, que é a parte do departamento que eu cuido, tá? Stocks e rates, e lá dentro a gente tem realmente uma comunidade de investidores, de assinantes que trocam ideias e tudo mais, bem bacana. Eu vou deixar o link aqui embaixo, se for do seu interesse, tá? Participar do Simpla Club.
Bom, aqui a gente tem um pouquinho da criação de valor, né, em mapa aqui, do Realty Income, né, a partir de 1969, começou essa trajetória. A gente teve o IPO lá na New York Stock Exchange, né, a Bolsa de Nova York, em 1994. A gente tem uma classificação de investimento ali, Investment Grade, pela Moody's, pela S&P e pela Fitch em 1996. Foi aqui que começou a ficar mais barata a dívida também, né? O rate, ele entrou no SP500 em 2015, tá? Ele adquiriu diversas propriedades aqui por 3,2 bilhões em 2013, acabei pulando. Ele conseguiu subir ali em 2017 para 2018 o seu rating, né? Foi para A3 e A-, ou seja, ele conseguiu deixar sua classificação melhor ainda para conseguir tomar a dívida mais barata, tá? Isso é importante. E em 2020 eles entraram ali para o seleto grupo de empresas aristocratas de dividendos, que distribuem dividendos há mais de 25 anos, né, crescentes. E em 2021 foi uma das maiores aquisições aqui do VEREIT, né? A gente teve aqui uma combinação de negócios que trouxe muito valor para o Realty Income, tá? Bom, aqui a gente consegue ver um pouquinho da trajetória em termos de indústrias e geografias, tá? Em 2019 entrou no Reino Unido, em 2021 na Espanha, em 2022 na Itália, tá? E em 2023 a expansão está começando para Irlanda, pessoal, tá? Então, assim, a gente está vendo uma diversificação cada vez maior. Se a gente está falando de mundo, a gente tem uma perspectiva crescente muito forte como é que eu posso dizer? Tem uma perspectiva muito forte de crescimento ainda em diversos outros lugares, tá? O que acontece? O Realty Income, ele é focado em propriedades, são voltadas para negócios, né, groceries, farmácias. Esse tipo de negócio tem no mundo inteiro. Então, se ele saiu dos 50 estados dos Estados Unidos e foi para fora, né, foi para Europa, então ele tem um mercado global ainda para expandir. Então, a gente tem para frente perspectivas bem fortes de crescimento. Foi um rate que, apesar dele ser muito maduro, ele existia há muitos anos, eu me surpreendi com o case dele, com o crescimento forte que ele tem. Ele distribui dividendos mensais, né, em dólar, o que não é comum para um rate, mas é algo que acaba atraindo. Não é algo que deve ser muito relevante, tá, pessoal, mas é um dado, né? Então, lembrando que todo ativo que ele tem uma capacidade de distribuir muito dividendo, esse ativo, ele mostra robustez, né? Ainda mais quando ele cresce dividendos há mais de 25 anos, né? Bom, aqui a gente tem um gráfico comparando aqui o retorno operacional dele, né? Que ele usa o ticker O, com o SP500. E a gente vê que ele tem uma estabilidade maior do que o SP500, que acaba tendo uma volatilidade, tá? Isso é importante. Bom, aqui tem um gráfico falando do sale leaseback no SP500, né, mencionando algumas empresas públicas. Isso aqui assim, o que é sale leaseback, pessoal? Geralmente quando um REIT ou uma empresa, nem toda empresa é um REIT, tá? Mesmo que trabalhe como uma estrutura imobiliária, mas assim, falando dos REITs, quando o REIT ele compra um imóvel de uma empresa e ele aluga de volta para essa empresa, o nome dessa operação é sale leaseback, tá? Ó, a gente vê aqui uma rede de farmácia CVS, que é um dos clientes dele. Ó, esse gráfico aqui também é bem bacana, tá? Da gente entender o beta do rate, né? Comparado aqui com os membros do SP500. E a gente consegue ver aqui que para a direita, né, do 1, a gente tem um nível de volatilidade menor, tá? Ou seja, é um beta que é abaixo de 1. Ele oscila menos do que o SP500, que é a média de mercado, tá? Com um retorno relativamente interessante aqui, né, em termos de rentabilidade do ativo ali, em torno de 14%, igual a gente falou no começo da apresentação, tá? Isso aqui mostra que, apesar de distribuir dividendos, ele consegue ter um retorno interessante, ele consegue fazer aquisições, ele consegue fazer aluguéis, ele consegue repassar custos também, além da inflação, e isso de uma forma pouco volátil. Bom, nesse outro gráfico aqui, nessa outra apresentação, a gente consegue ver um pouquinho sobre a taxa de ocupação, tá? E em termos de crescimento de dividendos também.
além da parte de crédito, né, de rating, a gente consegue ver aqui nesse gráfico de baixo, mas o que mais importa nesse ponto aqui, ó, em laranja a gente tem o Realty Income, em azul a gente tem o SP500. Historicamente, o Realty Income tem uma taxa de ocupação de 98%, tá? Em relação ao SP500, né, os rates do SP500 que estão contidos no SP500 tem 94,2%. A maioria dos rates que estão no SP500 são rates muito bons, tá? E o Realty Income consegue ter uma taxa acima da média, tá? Isso é bem interessante. E aí a gente consegue ver aqui o Realty Income como um dos rates que tem a maior classificação ali de rate, né, de credit rating. Ou seja, esse credit rating, pessoal, é a classificação que as agências dão em termos, a grosso modo falando, de segurança, né? Quando a gente tem uma classificação A menos, A3, a gente tem ali pelas agências uma tranquilidade maior. Ó, eles estão falando assim, ó, esse rate, ele possui essa segurança em termos de crédito, tá? De risco de crédito para um credor ou até para um acionista. Tá? Quanto um B para baixo, quanto menor aqui, menos seguro ele seria, tá? Mas assim, B em diante são classificações boas, né? São classificações interessantes, tá? E quanto maior, melhor, né? E no caso do Realty Income, ele consegue ter ali um balanço sólido, enfim, propriedades bem qualificadas, gestão da dívida, enfim, uma administração forte, tudo isso contribui, tá? Além de alguns outros fatores. Em termos de crescimento de dividendos, a média dos rates cresceu ali em 3,1% em termos compostos, enquanto o Realty Income cresceu 4,4%. Bom, aqui nesse ponto é legal de falar, a gente está falando de uma diversificação de portfólio bem interessante. Nenhum dos clientes aqui, ó, tem mais de 3,8% de participação nos aluguéis, ou seja, os aluguéis recebidos pelo Realty Income são bem distribuídos. A gente, se, por exemplo, perder um desses clientes, não vai afetar tanto ali a linha de cima, né, de receita. Claro que afeta, mas não vai afetar tanto quanto um rate, por exemplo, que tem 30%, 40% em um cliente só, né, ou em um ou dois clientes ali, que é comum, né, em alguns rates. Por exemplo, o VIT Properties, que é um rate focado em cassinos, ele tem ali principalmente suas fontes de aluguéis ali focadas no Caesar Palace, tá? No Venetian, no MGM, ou seja, são inquilinos que representam uma parte muito grande da receita de aluguéis do VIT Properties. E aqui no caso do Realty Income a gente tem uma distribuição bem bacana e, pô, a gente pode ver aqui que são grandes clientes, né? A gente tem Walmart aqui, ó, Sam's Club, CVS Pharmacy, que é uma rede grande de farmácia lá nos Estados Unidos, a Dollar General, que a gente analisou lá no Simpla, que é uma empresa de grocery. A gente tem ali a Dollar Tree, a gente tem a 7-Eleven, a gente tem a FedEx, a gente tem o Sainsbury, tá? E em termos de indústria, diversificação de indústria, ó, as empresas de conveniência ali, ó, as lojas de conveniência são as que representam um pouco mais do grocery e conveniência, são as duas que mais representam ali dentro das indústrias que o Realty Income trabalha ali, ficando com 11% e 9%, as duas juntas dão 20%. Tem as Dollar Stores, que entra aqui a Dollar General e a Dollar Tree, tá? Home Improvement, que a gente tem aqui Home Depot, dentro dessa categoria, que é uma empresa de material de construção. As Drug Stores são as farmácias. Então assim, até em termos de indústria, né, a gente tem, ó, parte fitness, saúde, restaurantes, casual dining, serviços automotivos. Sim, é bem diversificado, né? Não só em termos de clientes, mas indústrias, né? Em termos de segmento de empresas que atuam como inquilinas do Realty Income, tá? E em termos de geografia, a gente tem também uma distribuição relevante ali. A gente não tem mais que 10% em um estado só representando ali os aluguéis do Realty Income. Bom, historicamente aqui a gente tem a taxa de ocupação. Isso gera, em termos de portfólio, né, gera uma consistência muito grande de geração de fluxo de caixa ali pro rate, né, em termos de constância, até de segurança pro investidor, né, e a gente consegue ver essa comparação também com a média dos rates do SP500, tá, que estão em azul, e o Realty Income está em laranjinho aqui, tá?
é bem bacana de olhar, é um dado que mostra que, cara, a gestão dos imóveis é bem grande. Bom, aqui a gente tem um gráfico que representa a média de contratos de aluguéis para frente, ou seja, pelo menos praticamente aqui 10 anos de contratos de aluguéis para frente, em média com seus inquilinos, e acima de 2032, metade dos contratos vence acima de 2032, ou seja, tem um portfólio muito bem equilibrado com uma previsão grande de recebimento para frente, tá? E nessa outra figura a gente consegue ver a dívida, a gente sempre olha para a dívida dos rates, né? Porque geralmente é algo preocupante, os rates eles costumam se alavancar muito, e a gente vê uma dívida relativamente alongada aqui, com uma parte relevante de vencimento acima de 2033, aqui em 2026 tem mais ou menos 4 bi de pagamento, tá? Mas não é muito difícil para o rate pagar, ele não é algo muito fora da curva esses 4 bi, mas é claro que acaba sendo um número um pouco mais expressivo do que o resto, mas assim, de forma geral, ele consegue gerar caixa ou emitir ações para conseguir pagar essa dívida de forma tranquila ou até mesmo rolar essa dívida de forma muito tranquila, porque ele tem uma margem de lucratividade muito grande, vai ver isso nos números mais para frente. E aqui tem a parte do credit rating que a gente já falou, tá? Algumas métricas que a gente vai ver melhor lá no outro relatório, tá? Que eu vou mostrar do Simpla que a gente faz aqui, que mostra os números um pouco mais, de uma maneira um pouco mais clara, que eu gosto de fazer, é por isso que eu faço esses gráficos, tá? Bom, um ponto importante aqui, ó, em termos de taxa, né? A gente tem 96%, taxa não, desculpa, de dívida. 96% da dívida são não asseguradas e 92% da dívida do Realty Income são com taxas fixas. O que isso significa? 96% de dívidas não assegurada significa que 96% dessa dívida não tem nenhum imóvel como garantia. Caso ele tenha algum problema para pagar, ele não vai precisar dar o imóvel dele para grande parte dessa dívida naquele momento, tá? Para poder quitar. Isso é positivo, para o rate é positivo. Tá? E em termos de taxa fixa, essas oscilações de curto prazo, lá fora é muito mais comum mesmo tomar dívida de forma pré-fixada, tá? E 92% da dívida do Realty Income é fixa, ou seja, essas oscilações de curto prazo que a gente tem visto, né? A gente tem visto a taxa do Fed cada vez mais alta aí para poder conter a inflação, e isso não afetou muito a dívida do Realty Income, tá? Bom, pessoal, a apresentação, acho que a gente viu já os principais pontos. Vamos ver aqui o relatório do Simpla Club. Caiu aqui no ponto legal, né? O portfólio europeu dele, 50% praticamente ele vem de grocery, e 20%, ali, quase em torno de 20% vem da indústria ali de home improvement, né? De melhorias para casa e tudo mais, tá? É um pouco menos diversificado lá fora, tá? Em termos de... mas assim, mesmo assim, é menos diversificado, mas no todo é bem diversificado, porque lá fora ainda está começando, está engatinhando. Então aqui a gente vê lá fora o Sainsbury's, que é uma rede de mercados lá, tem 18% em termos da parte de aluguéis, de recebimento lá do exterior, e Carrefour com 7%. Tem uma concentração, mas no todo não existe essa concentração. É natural, né? Porque a gente tem uma atividade começando a fluir lá fora. Aqui, aquele gráfico que a gente já viu, enfim, alguns riscos. Bom, chegamos onde a gente queria aqui. Receitas. A gente viu um crescimento bem forte de receita aí nos últimos 10 anos, de 2013 saindo de 778 milhões para 3,3 bilhões de dólares de receitas de aluguéis. Lembrando que o Realty Income possui uma modalidade de contrato do tipo Triple Net Lease, ou seja, esses aluguéis, eles são, os 3,3 bi, são praticamente todos eles líquidos, tá? Com todas as operações sendo pro cliente, tá? Parte operacional, os custos operacionais, a maioria delas é do cliente, tá? O contrato Triple Net Lease, ele tem essa pegada aí. O que isso significa? Significa que o cliente ele vai ficar responsável do imóvel para dentro, com custo operacional, com custo de impostos a nível do imóvel ali, municipal, estadual, e o rate ele vai receber aquele aluguel de forma líquida, tá? Com todos esses custos operacionais do imóvel já pagos pelo inquilino. Ou seja, então ele recebe de forma líquida esse aluguel, e essa forma líquida que ele recebe, geralmente ela é um pouco menor do que um rate, por exemplo, que não tem essa modalidade de contrato, tá? Tem rate que arca com os custos do imóvel,
Então esse tipo de rate ele vai ter um valor bruto de recebimento maior. Entretanto, ele vai arcar, né, ele vai operacionalizar o imóvel, ele vai ter alguns custos que vão estar embutidos ali naquele valor do aluguel, tá? Isso é bem importante. E no caso do Realty Income aqui, a gente vê que a margem dele até de lucro, apesar da depreciação e amortização ser bem alta nos rates, e eu falo isso melhor em outras análises aqui, depois você dá uma olhada aqui, dá uma maratonada aqui na nossa playlist, que você vai aprender a investir em rates de forma tranquila e sozinho, porque são aulas aqui que a gente dá, tá? E mesmo a linha de depreciação sendo muito forte nos rates, a gente vê que o Realty Income ele tem um lucro líquido bem interessante aqui, de 869 milhões, frente ao 3,3 bi de receita. Geralmente o lucro líquido dos rates é bem apertadinho, por isso que a gente olha o FFO, né, que é o Fund from Operation, tá? De 2,4 bi, a gente tem um crescimento bem interessante, tá? Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico o que é o FFO e o que é o NOI. São os dois principais indicadores para a gente olhar os rates, tá? O lucro líquido geralmente não é muito bom para olhar rate, não. Tá? E aí a gente vê aqui as margens, né? A margem FFO de certa forma estável, né? E com uma queda pequena aqui em 2021, subindo para 73% em 2022. E até uma margem líquida dessa, ela é boa até em várias empresas, tá? Agora falando de juros da dívida, né, um dos principais pontos que a gente analisa para saber a saúde financeira do rate. A gente vê um juros da dívida sobre EBITDA caindo, tá, para 15,6% em 2022. Isso aqui é um dado bem legal, tá? E a gente faz esse comparativo de juros da dívida sobre EBITDA porque o credor ele recebe os juros dele em cima do que a empresa gera operacionalmente, tá? Então a gente precisa comparar o juro da dívida se ele é muito impactante dentro do resultado operacional ali no EBITDA, tá? Por isso que a gente faz essa comparação. Bom, a gente vê aqui um gráfico já da dívida bruta, caixa e dívida líquida EBITDA. Os caixas nos rates geralmente são muito pequenos porque eles são obrigados a distribuir 90% do lucro, tá? E a dívida bruta do Realty Income relativamente alta, de 18,6 bi, tá relativamente alta, mas para um rate nem tanto. E uma dívida líquida EBITDA de 6,2 duas vezes. Isso aqui é algo que assustaria se a gente olhasse para uma empresa comum e falar, caramba, essa empresa é muito alavancada. Com rate nem tanto, tá? O Realty Income ele se endividou muito aqui pelas recentes aquisições, tá? E ele está voltando a controlar ali o seu balanço. E para a gente fechar aqui os nossos gráficos, o dividendo crescente aqui de forma bem forte, como a gente já viu, ele tem um crescimento absurdo de dividendos aí nos últimos 29 anos, ano a ano, e ele distribui dividendos de forma mensal, né? E o payout FFO de 74% em 2022, uma pequena queda aqui. Provavelmente o rate ele conseguiu segurar um pouquinho aqui para poder reinvestir, tá? Bom, pessoal, a nossa análise do Realty Income acabou por aqui, tá? Se você tiver alguma dúvida, aqui embaixo nos comentários pode fazer que a gente vai responder, eu mesmo vou responder. Tá bom, pessoal? Esse relatório que está aqui na tela é do Simpla Club, que é o nosso clube de análise. Lá a gente tem um ranking onde a gente traz as melhores ações para serem investidas na semana e tudo mais. Se você se interessar por esse clube, com certeza vai ser a melhor aquisição que você vai fazer para sua carteira. Você não vai precisar ficar analisando. Nós, analistas CNPIs, analistas profissionais, fazemos isso por você. Eu vou deixar o link aqui embaixo. No mais, sobre o Realty Income, é isso, tá? Pessoal, se vocês ainda não estão inscritos no canal, não sei por que vocês ainda não se inscreveram. Clica aqui embaixo no botão vermelho e se inscreva. Não esqueça de deixar o like no vídeo se você curtiu essa análise e ative as notificações para ficar por dentro de todos os conteúdos que a gente traz semanalmente. Pessoal, isso aqui não é uma recomendação de compra, tá? Isso aqui é um conteúdo onde eu tô te mostrando como olhar o ativo, tá? Eu gostei muito do ativo, mas não quer dizer que seja uma recomendação de compra. Depende de outros fatores, tá? Se é o momento certo e tudo mais, vai comprar esse ativo, tá bom? Pessoal, um grande abraço. Vou deixar a playlist aqui para vocês assistirem outras análises aqui do canal. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo.